Como discernir a voz de Deus? Como saber se algo ou um projeto vem de Deus ou não, ou se é apenas enganação? Como saber se um profeta de Deus está falando, dando o chamado correto que provém de Deus, ou é apenas um engano da consciência e do coração, pois o coração é enganoso? Então vamos entender um pouco sobre esse assunto. Você que é novo aqui nesse canal, Curiosidades da Bíblia 2.0, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que está chegando agora também e você que está aqui com a gente, eu agradeço e que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nós vamos retribuir aplicando e ensinando o verdadeiro evangelho puro e simples de Jesus Cristo e tirando as dúvidas por você estar aqui com a gente neste canal, certo? É o máximo que a gente pode fazer, é pregar o evangelho de maneira correta e coerente com o que Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram no Novo Testamento, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao assunto. Deus costuma usar profetas para chamar alguém para missões ou revelar com quem iremos, por exemplo, casar. Como discernir a voz de Deus e a voz do profeta que insiste em entregar-nos uma revelação? Qual é o perigo de agir com base em uma falsa profecia? De vez em quando costumamos ouvir relatos do tipo: o profeta fulano de tal disse que eu deveria abandonar o meu emprego e ir para outro país servir a Deus como missionário. Eu obedeci e todas as portas se fecharam para mim. Ou a irmã Doquinha profetizou que eu deveria casar com aquele rapaz, então terminei o meu noivado com o homem que eu amava e agora estou sozinha e amargurada. Geralmente isso ocorre também com muitas mulheres que falam isso sobre a profecia. Elas escutam a profecia de uma pessoa que se diz profeta, abandona tudo e vai e dá tudo errado. E como isso ocorre e por quê? Como discernir para não cometer esses erros? Quantos novos convertidos e cristãos que valorizavam mais a experiência espiritual de outro do que a palavra de Deus e o testemunho do Espírito Santo no seu coração já se deram mal por darem ouvidos a profetadas e visagens de pessoas que se auto-intitulavam profetas, sem serem. É óbvio que tem que entender que o dom de profecia existe. Essa questão do sensacionismo, que tudo cessou com o fechamento do canão da Bíblia, isso não é uma coisa tão correta, porque a Bíblia foi escrita, os fatos ocorreram e depois que foram escritos fechou. Então o sensacionismo que cessou, os dons cessaram, ele estaria vigente e valendo a partir do momento que tudo que estava na Bíblia aconteceu de maneira aleatória ou quando foi escrito todos os livros e juntados. Então tem essa questão que a gente não tem o ponto, o gatilho certo de onde começou essa questão que tudo cessou, que os dons cessaram. Então é apenas uma questão de base sem fundamento. Hoje em dia sim, o Espírito Santo continua atuando com vários dons na igreja. E da profecia é um deles. O dom de profecia geralmente é o dom de pregar, profetizar a palavra de Deus, ensinar o que está na Bíblia. Porém, Deus também ainda hoje usa e pode usar pessoas para profetizarem tanto para os fins dos tempos como para algo específico na vida de uma pessoa. Se esses irmãos incautos tivessem um conhecimento mais profundo das Escrituras e um relacionamento mais próximo com Deus, discerniriam o engodo desses falsos profetas. Entenderiam, por exemplo, que quando Deus chama alguém para o ministério, ele confirma isso de várias formas pela boca de várias pessoas e pelo testemunho do Espírito em nós. Deus também abre a porta da palavra e sustenta espiritual, emocional e materialmente. Seus servos saberiam que, embora o Senhor possa dar-nos sabedoria e discernimento na escolha do nosso cônjuge, somos nós também que decidimos com quem iremos casar, e não Deus. Deus deixa essa escolha através do livre-arbítrio para que a gente possa discernir o comportamento, a personalidade e outras características que você admira na pessoa de questão subjetiva para que você possa escolher o seu par. Nem os pais, nem psicólogos, médicos, pastor ou profeta pode tomar qualquer decisão no lugar do outro. Ninguém mesmo que tenha um dom de profecia e tenha recebido uma revelação quanto a algum fator da vida de outra pessoa possui autoridade para dizer com quem essa pessoa deve se casar ou não. O máximo que pode fazer é compartilhar a informação, especialmente se tal pessoa corre o risco de unir-se a alguém de perigo. Deus, que é onisciente e Senhor da nossa vida, não escolhe com quem devemos casar. Então por que outra pessoa deveria?
Sabe por que Ele não escolhe para nós? Porque Deus não escolhe a pessoa ou o cônjuge para nós? A resposta é porque Ele nos deu o livre-arbítrio, respeita as nossas decisões e vê-nos como responsáveis por elas. Além disso, o amor é algo voluntário, sendo assim, somos nós que escolhemos a quem doá-lo. Contudo, vale lembrar que essa escolha não deve ser às cegas. Antes de relacionar-se com alguém e de optar por casar com essa pessoa, tente conhecê-la melhor, averiguar seu caráter, estudar a maneira como ele trata os pais, os seus superiores e subalternos, como ele lidar com as pressões e adversidades da vida. Deus nos deu inteligência para fazermos escolhas racionais. Então você tem que fazer essa observação, não apenas ouvir uma profecia que pode ser certa ou errada, mas você tem que usar suas faculdades para poder investigar o comportamento, a personalidade da pessoa, como ela lidar com as pessoas, como ela trata seus pais, seus superiores no trabalho, em outras áreas contextuais e também seus subalternos, as pessoas a quem elas dão ordem, se ela é ignorante com essa pessoa e etc. Tudo isso você precisa verificar também em questões como as pressões e as adversidades da vida. Ver se essa pessoa é um indivíduo equilibrado e que tem equilíbrio emocional, a famosa inteligência emocional. O Senhor nos deu algo precioso, Sua palavra, a nossa bússola e carta magna, para pautar nossas escolhas e decisões. Na Bíblia, Deus revelou os princípios que regem a vida e os relacionamentos. Nossas decisões devem estar pautadas nestes princípios e não na palavra do homem, que são limitados e falíveis. A Bíblia é a grande profecia do Altíssimo para a nossa vida. As revelações, visões e profecias que Ele concede à Igreja têm um propósito específico e devem estar em harmonia com o que Ele já revelou em Sua palavra. Sendo assim, não se deixe enganar por falsos profetas. Não valorize mais visões espirituais do que a palavra de Deus, pois correrá o risco de ser enganado e sofrer sérias consequências. Não estou afirmando, contudo, que Deus não possa usar algum vaso seu para falar conosco. Não sou um agnóstico, não creio apenas no que a razão humana pode inferir. Sei que Deus pode falar conosco e revelar fatos importantes por meio de revelações e experiências espirituais tremendas. O que estou dizendo é que não devemos desprezar a orientação do Senhor já revelada na Bíblia, apoiando-nos tão somente no dom profético de alguém. O cristão não deve trocar o ensinamento bíblico por nada. Por meio de Sua palavra, Deus nos revela os seus planos e segredos para termos uma vida plena de alegria, paz, saúde e salvação eterna. Em suma, leia sempre a palavra de Deus, guarde-a em seu coração e antes de fazer uma escolha importante, preste atenção às circunstâncias, analise as pessoas envolvidas, ore, peça a Deus que revele o que você não está vendo, mas precisa saber. E fique atento, pois Ele lhe responderá, mas saiba que a decisão de fato será sua. Certo? Então, terminamos aqui este vídeo, um breve vídeo sobre o discernimento da voz de Deus e dos profetas. Óbvio que existem nas igrejas pessoas que profetizam, que dão profecias específicas da vida de uma pessoa que foi revelação de Deus. Também tem as visões, mas tudo isso, na maioria das vezes, são experiências subjetivas. Às vezes fica difícil de você provar para alguém. Uma pessoa pode ter uma experiência subjetiva, ela com Deus, que teve uma visão ou etc., mas dificilmente ela pode obrigar alguém a acreditar. A pessoa pode acreditar de livre e espontânea vontade na profecia ou na visão, mas sem saber que é uma questão subjetiva. Existem pessoas de boa fé e de má fé, até mesmo dentro das igrejas. Porém, que o dom de profecia existe e ainda é exercitado hoje em dia, creio que sim, tanto através da pregação da palavra, como de algum dom específico, de profecia ou de visão. E você tem a racionalidade e as faculdades para poder julgar e determinar o que é certo e não na sua vida, certo? Para poder ter as tomadas de decisões. Então terminamos aqui este vídeo, espero que você tenha entendido e que esse assunto tenha abençoado você e lhe ensinado mais, certo? E para você aprender ainda mais, você precisa estudar e ler as Escrituras Sagradas, ok? Então terminamos este vídeo por aqui. Deus abençoe você grandemente. Fique com nosso amado e Salvador Senhor Jesus Cristo e até o próximo encontro.